Ontem você palestrou aqui no palco Palace, não foi? Foi, no Como Palace. que foi a palestra? Cara, foi demais, porque eu tinha uma tarefa que era um pouco difícil de falar ao mesmo tempo com o criador de conteúdo raiz, né, o creator, influencer e infoprodutor. Então eu tô nessa cruzada um pouco de tentar unir esses dois mundos para entender, para as pessoas entenderem que eles podem ser complementares. E você disse sobre a questão de contar histórias. Uhum. Ser o protagonista da sua história. Me fala um pouquinho mais sobre isso. As pessoas, elas se conectam com trajetórias, né? Então, se você pegar as formas de entretenimento mais antigas, todas elas são algum tipo de narrativa. Sim. Eu até cheguei a falar de livro sagrado. Todas as religiões, elas têm um livro de entretenimento que é para você tirar alguma informação moral, filosófica ou qualquer coisa que seja. E eu queria quebrar esse mito de que para você passar informação, você tem que ser sisudo e sério, áspero, duro. Você pode fazer entretenimento, né? Que é o tal do infotenimento, para você contar também, para ensinar, para educar as pessoas. Então foi mais ou menos essa pegada. Incrível. Eu sei que a Mari também tem algumas perguntinhas, né, Mari? Então, eu fiquei super curiosa porque na trajetória de vocês, né, você e Dani, vocês foram mudando, né, mudando de tema, passando por várias temáticas. Eu imagino que isso também tem a ver com essa questão do entretenimento, né, de manter a sua audiência ali ativa. Como que é o reflexo disso no dia a dia de vocês, na rotina de vocês? Isso é determinado? Vocês vão tomando decisões de acordo com o plano, ou se isso é mais orgânico? Como que funciona isso? Cara, acho que tem dois processos que acontecem ao mesmo tempo, né? Um é que a produção do nosso conteúdo audiovisual, boa parte dele é um reflexo da nossa vida. Então eu falo muito sobre paixão para você produzir alguma coisa que a pessoa ela consegue enxergar os poros do outro lado, que você está falando com vontade, com paixão, com o estômago, né? E menos com a cabeça. Quando você passa a fazer um negócio já entra no automático e não reflete mais o tesão e a paixão que você tem na sua vida, é mais difícil de você comunicar. Então a gente sempre, quando a gente chega no momento que começou a ficar automático, esse é o nosso limite. A gente fala, por que aconteceu isso? Vamos fazer outra coisa? A gente está feliz fazendo isso? E daí a gente, obviamente, tenta linkar e consegue a maior parte das vezes com estratégia para fazer uma transição para um outro tema, para ser mais suave, para trazer a audiência junto com a gente e fazer ela se importar, porque de novo é sobre narrativa, né? Quais são os momentos mais importantes da vida de uma pessoa que as pessoas celebram? Pontos de virada, né? São as celebrações de vida, de morte, de casamento, de mudança de carreira, enfim, de um monte de coisa. No caminho vai ter gente que vai deixar de seguir, mas outras pessoas vão ser bem-vindas, né? Então a gente sempre pensa muito nisso, assim, que é uma mistura de coisa de um reflexo orgânico da nossa vida, né, da nossa vivência, com estratégia. Que legal. E isso tem a ver com os rituais que você comentou ontem na palestra, né? De criar esses rituais até para essas transições. Sim. Esses rituais fazem com que seja mais leve para vocês, até... Eu digo assim, psicologicamente falando, porque é a vida de vocês, né? Esses rituais de mudança, essas celebrações de um novo tema entrando, de uma etapa nova de trabalho entrando, isso faz ser mais leve para vocês? Não sei se mais leve, é que quando você coloca na sua marca e no seu tipo de produção um ritual consistente, que seja um horário que você posta um vídeo, uma temática que você fala, alguma coisa que você faz junto com a sua plateia sempre, com os seus seguidores, com a sua comunidade, eu gosto mais de chamar de comunidade que seguidores, eles se acostumam com um determinado ambiente. Quando você muda, você tem mais força na mudança de atenção. Porque você tem uma quebra de padrão, né? Então, o ser humano ele precisa de padrão, mas ele volta a atenção quando você tem a quebra também, de tempos em tempos. Então, é sempre quando você pensa em narrativa de filme também, assim, essa aqui tá esperada, quebrou, daí volta. Né? Então, a gente precisa dessas quebras. Como lidar com essas mudanças de mídias a tecnologia está avançando cada vez mais. O público quer coisas novas também. Como lidar com essas mudanças todas para você? Quem está no jogo de produção de conteúdo tem que sacar o que está acontecendo, né? Então, o TikTok, agora a galera tá pirando porque o Gary Vee falou, mas já tem 500 milhões de usuários, né? E quando ele chamava Musical.ly, ele já tinha 200 milhões de usuários. Ontem, antes de entrar na palestra, até brinquei, porque tava a Vinagrete, a filha do Vinagre. Sim. Antes de entrar na palestra, eu falei, e você tem TikTok? Ela tem 11 anos. Ela olhou para mim e falou assim, é óbvio que eu tenho TikTok. Desde os 7 anos, ela é há 4 anos produtora de conteúdo de TikTok. Então, o que a gente não pode nunca fazer
fazer é falar assim, tô num lugar confortável e estabelecido. Sim. Hoje o YouTube é mainstream. Ele não é mais underground, saca? Ele é um lugar mainstream. Sim. Agora, quais são os lugares que a molecada tá usando? Porque eles que ditam tendência. E que daqui a 5 anos não é mais molecada. E daí muda o mercado publicitário, muda a forma de consumo de conteúdo, muda o tipo de atenção que você tem, a forma que você se comunica, muda tudo. Então, eu sempre acho que assim, nunca esteja acomodado. Sim. Pega 30% de incômodo, sei lá, quantos por cento quiser, alguma coisa, e vê outras coisas que estão acontecendo. Mas eu vou investir meu tempo em TikTok, eu vou investir, pode dar errado? Pode ser que dê, mas também pode ser que dê muito certo. Tem que arriscar. Tem que arriscar. Exatamente. E você disse na sua palestra sobre criação de comunidades, que vocês fazem isso. Sim. Qual que é a dica que você dá para as pessoas que querem começar a levar, né, todo o seu trabalho para esse lado de criação de comunidades? É focar que o mais importante na sua comunicação é o tema central, que a galera é apaixonada, e o respeito que você tem pela pessoa que está ali. É uma galera. Você tem que focar na pessoa, na comunicação com pessoa. Então, uma coisa que eu provoquei é que tem muita gente que foca no produto. Né? O produto é uma consequência de você focar na sua galera. Então, essa que é a criação de comunidade, que não é uma invenção da internet. Está nos nossos primórdios. Tá no do jeito que a gente vive. A gente vive em comunidade, a gente gosta de pessoas, saca? Então, você tem que entender que é esse tipo de relacionamento que tem e sempre se lembrar disso. Número é legal, automação é legal, outras coisas são muito legais. Mas você tem que olhar no olho, sentir a pessoa e sacar o que está rolando. Né? Não quer dizer que você tem que ser complacente, bonzinho, não é sobre isso. Mas é entender que a sua comunicação tem que ser de igual para igual. Legal. Agora, fiquei muito curiosa com uma coisa. Vocês dois, né? Vocês têm muito conteúdo de entretenimento, mas vocês têm um conhecimento técnico e até filosófico, humano, antropológico, que me parece também ser muito importante para o sucesso de vocês. Quais são as suas fontes de referência nesse ambiente, nessa busca por compreender as pessoas, de compreender as estratégias? De onde que vocês estão pegando referências e fontes? Tem uma parte muito empírica, né? Que é a coisa que eu mais bato na tecla em todas as imersões que eu dou, mentorias e as aulas que eu dou em Instagram, que, cara, tem que assistir internet. Esse é o ponto 1. Se você quer entrar num lugar, ter uma linguagem, entender o mundo, você tem que consumir o mundo. Legal. Né? E entender, né, o que a galera chama de zeitgeist, que é o espírito da época, a cultura, entender o que está acontecendo para saber se comunicar. Fora isso, eu tenho formação em comunicação. Eu fiz direito, larguei, depois fiz cinema. E a Dani se formou em moda. Então, eu sempre teve muito claro que, assim, a arte tem muita coisa de inspiração, de ser pragmático, de ser empírico, mas tem uma base. E a base, para mim, é referência e estudar o que a galera falou de lá atrás. Se você pensar o McLuhan, por exemplo, a galera fica pensando, produz o quê? Para qual mídia? Se você lê McLuhan, que o cara fala uma coisa simples, que o meio é a mensagem, você entende que para cada plataforma você tem que ter uma mensagem diferente. Perfeito. Então, as bases da comunicação não mudaram. Né? A base do que a gente gosta, como a gente se comunica, como que a gente gosta de contar histórias, elas são pré-históricas, né? São antes da história. São antes da história. Então, é muito engraçado que quando uma das teorias do cinema, onde ele foi inventado, a galera nunca fala que é no cinema. É nas cavernas de Lascaux, que na verdade os caras pintavam uns bisões meio tridimensional, eles faziam tipo uma holografia e quando você passava a chama eles se mexiam, né? Então quando você começa a sacar essa necessidade das pessoas ritualística de contar a história, né, e entender isso, fica mais claro o presente. O presente não é tão novo assim. Perfeito. Perfeito. E Paulo, agora assim, falando bem da sua área eu posso dizer, não é videomaker, né? Eu nem sei o que eu sou. Pois é, videomaker, eu imagino, muitas pessoas que te procuram e que estão te seguindo, olhando para você, enxergam o seu trabalho como videomaker, né? Eu conheço um monte de videomaker que fala Paulo Cuenca, ele é a minha referência. Mas eu não me coloco Você não nesse se coloca lugar, como videomaker. Não. Mas falando para quem está nesse universo de videomaker, dica... o que você falaria se tivesse um sobrinho ali, uma sobrinha com a câmera começando, falando, quero ser videomaker igual o tio Paulo. Como é que é? O que você conta para esse pessoal? Eu perguntaria por que a pessoa quer ser. Tá.
E porque o mais importante, tem uma referência muito boa, que é o Casey Neistat, que ele fala que o importante é contar história. Legal. Então, assim, eu tenho a pira técnica, filmei em película, filmei com lente XPTO e nunca é isso importante. Eu tô conseguindo contar uma história, tem vezes que eu tô viajando, eu não posso filmar com a câmera que eu tô levando, eu filmo de celular. E é isso aí, a história e é isso, tá lá. porque é isso que vai fazer com eu contar a história. Então, se atenham menos à técnica e mais à história, a pessoa que está do outro lado. Eu acho que é a primeira coisa. E se você quiser um olhar cada vez mais apurado, é prática. É muita assistir e sair tirando foto. O Stanley Kubrick falava que ele aprendeu a ser um puta diretor porque ele saía com a câmera dele fotografando. Treinar o olhar. Treinar o olhar é a melhor coisa. Eu estou dentro dessa sala. Como que eu passo a experiência dessa sala para uma pessoa que está lá fora? Legal. Não é um plano geral, é um conjunto de emoções que eu vou ter que trazer para ela. Como que eu passo a sensação de temperatura, de cor, de sensação? Como que é isso? É através da música, de plano detalhe, de movimento de câmera. Então, treinar como que você passa a sensação para as pessoas é uma boa. Mão na massa. Mão na massa, total. Massa. Maravilhoso. Você tem mais perguntas? Só pra gente finalizar aqui, mais uma pergunta. Você citou também que você não precisa ter uma equipe grande para fazer a produção. Não. Fazendo bem esse gancho. Vocês mesmos fazem toda a produção. Como que funciona hoje a rotina de vocês? A gente flutua no tamanho de equipe, mas em geral a gente fica entre 13 e 15 pessoas. Sim. Né? Agora, quando você pensa em produtora de conteúdo, é muito pequeno para a quantidade de vídeos. A gente chega a fazer... Hoje em dia a gente diminuiu, mas é uns 200 vídeos por ano. Nossa, é muito. A nossa produção de vídeo de viagem... cada 2 dias. Cada um dia e meio. Um dia e meio, um vídeo. Sim. A gente... isso fora os que a gente faz que não conta para IGTV, para não sei aonde, para LinkedIn. Não tá contando. E isso você está citando no YouTube, plataformas, as produções. A gente chegou a gente fez uma conta. Os nossos vídeos de viagem, que eles tinham 30, 40 minutos, é como se a gente tivesse produzido em minutagem 13 temporadas de televisão pela quantidade em 3 anos. Sim. Então a produção é muito intensa. E daí o que você tem que fazer? Tem que cair custo. E na verdade o nosso pensamento não é nem esse. Como que a gente consegue fazer com que a pessoa esteja com a gente. Quando você faz um circo para gravar, tudo fica duro. A câmera abre, você se porta como apresentador. Como que eu uso o equipamento? Essa que é a nossa pegada, como extensão do corpo. Sim. E daí, quando a gente está em campo, sempre só eu e a Dani gravando. A gente tem equipe de pré-produção, de pós-produção, mas filmagem só eu e a Dani. E durante muito tempo, até a receita era eu e a Dani e talvez mais uma pessoa só na equipe. E daí as pessoas falam, nossa, parece que tem 7 câmeras filmando. Eu filmo 7 vezes. E a roteirização? 7 vezes? Que incrível. Eu não trabalho com roteiro. Eu tenho uma pegada de documentário. Sim. São bullet points, intenções e daí a gente vai. E vai. Pra nada travar o que a gente faz. Incrível. Então vocês podem ser criativos assim naquele momento ali. É no jazz. Incrível. Mari, você tem mais alguma pergunta? Não, eu tô só encantado. A gente tá super encantado. É incrível. Paulo, obrigado pela sua presença aqui.